Eu roubei eles, e eu os matei a sangue frio, e gostaria de fazer novamente. E eu sei que iria matar outra pessoa, pois eu tenho odiado seres humanos por um bom tempo. Eli Warnos. Eli Warnos é uma assassina em série feminina mais famosa que existe. Sua história já foi contada diversas vezes em livros, incluindo um biográfico, personagens e séries de televisão e principalmente em um filme ganhador de um Oscar. Desde o dia do seu nascimento, Eli Warnos nasceu condenada a viver na miséria e a vida repleta de sofrimentos e abusos e de enfrentar tudo sozinha em uma sociedade que nunca foi feita para ela. No dia 3 de junho de 1954, na cidade de Rochester, Michigan, Diane Warnos, 14 anos, casou-se com Leo Daley Pittman. Pouco tempo depois do primeiro casamento, recebeu o seu primeiro filho, Kate Pittman. Menos de 2 anos depois, Diane se divorciou do seu marido enquanto estava grávida de 7 meses do seu segundo bebê. Eileen Carol Pittman nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956. Ela nunca conheceu seu pai, já que, além de estar divorciado da sua mãe, foi preso no dia do seu nascimento. Léo foi diagnosticado com esquizofrenia e mais tarde foi condenado por abuso sexual de menor. Em 1969, Léo Pittman se enforcou na prisão. Antes de completar 4 anos, Eileen e seus irmãos foram abandonados por sua mãe. Ela dizia que eles eram bebês chorosos e infelizes e os deixou com seus avós maternos. Em março de 1960, Laurie e Britta Warnos adotaram legalmente as crianças. Sua vida não mostrou grandes mudanças. Seu avô, Laurie, era alcoólatra e tinha um temperamento curto e momentos de raiva. Laurie foi acusado de molestar sexualmente de Eileen diversas vezes, além de ter agredido a menina em inúmeras ocasiões. Aos 13 anos, Eileen ficou grávida e diz que foi estuprada por um amigo de seu avô. Ela deu à luz a um menino que foi levado para a adoção enquanto ela ainda estava se recuperando do parto. Ainda nessa idade, Eileen e seu irmão começaram a se relacionar sexualmente e ela começou a ter relações sexuais com colegas de escola em troca de cigarros. Depois da morte de sua avó em 7 de julho de 1971, seu avô a expulsou de casa e aos 15 anos, Eileen largou a escola e começou a trabalhar como prostituta para sobreviver. Em 1976, ela viajou para a Flórida. Lá ela encontrou Lewis Grantfield, um homem de 69 anos e economicamente estável. Lewis pediu a mão de Eileen e eles se casaram no mesmo ano. O casamento, porém, não trouxe nenhuma mudança para ela, além de um sobrenome novo. Lewis fornecia a Eileen uma vida confortável e tranquila, mas isso não era do interesse dela. Ela continuou a frequentar bares locais, bebia muito e foi acusada de agressão. Lewis contou que ela o batia com sua bengala em troca de dinheiro. O casamento durou 9 semanas. Nesse mesmo ano, seu irmão faleceu de câncer na garganta e ela descobriu que era beneficiária do seguro de vida do seu irmão no valor de $10 mil. O dinheiro durou 2 meses, onde ela gastou com carros e pequenos momentos luxuosos. Em 1981, ela se envolveu em um assalto à mão armada em uma loja de conveniência. Ela foi sentenciada à prisão e foi solta em junho de 1983. Nos anos seguintes, ela foi acusada de falsificar cheque e foi acusada de participar de um caso de roubo. Em 1986, ela foi acusada de roubo de carro, falsidade ideológica, resistir à ordem e à prisão e de ameaçar um policial com arma. Uma pistola 22 foi encontrada escondida em seu carro. Em 1991, sua ficha criminal incluía
prisão de porte ilegal de arma de fogo, falsificação, dirigir sob efeito de álcool e assalto e roubo. Em 1986, enquanto bebia em um bar gay em Dakota, Flórida, ela conheceu Tyria Mowry. Tyria trabalhava como bartender e camareira em um hotel. Logo, as duas começaram uma relação amorosa. Pela primeira vez em sua vida, Eileen achou que tinha encontrado um amor. O relacionamento durou até o momento em que Eileen fosse presa em 1991. O casal ficava em hotéis por alguns dias, às vezes semanas ou até meses, se o dinheiro ajudasse. O ônus era quem bancava as despesas da única maneira que ela sabia. Continuou a se prostituir em um tempo integral. Ficava em rodovias, postos de gasolina e seus principais clientes eram caminhoneiros. Apesar disso, o dinheiro nunca era o suficiente. Na noite de 30 de novembro de 1989, Richard Mallory, 51 anos, pegou algumas horas com Warnos. Mallory era um eletricista na cidade de Clearwater, Flórida. Mallory havia se divorciado 5 vezes, tinha a reputação de beber demais, era um homem paranoico e tinha um grande interesse em pornografia e bares de topless. Ele era acusado de estupro em um registro criminal. Em 3 de dezembro do mesmo ano, o corpo de Richard Mallory foi encontrado totalmente vestido com marcas de bala de uma pistola 22 na floresta a noroeste de Daytona Beach. Seus documentos, junto com uma garrafa de vodka e preservativo, foram encontrados em Ormond Beach, no começo do mesmo mês, junto com seu carro. A investigação de Mallory teve uma reviravolta quando um corpo em condições familiares foi encontrado no dia 1º de junho de 1990. A vítima, David Spears, foi encontrada a 40 milhas de distância de Tampa, com 6 marcas de tiro e totalmente nu. O corpo só teve a sua identificação confirmada no dia 7 de junho pela arcada dentária. Na mesma época em que Spears foi identificado, uma terceira vítima foi encontrada. Charles Kirkston, 40 anos, estava desaparecido desde 31 de maio. Seu corpo foi encontrado a cerca de 50 quilômetros ao sul do local do assassinato de Spears, no dia 6 de junho. Em seu corpo constava 9 tiros e diversos itens pessoais haviam sido roubados. Seu carro já foi encontrado no dia 7 de junho. Ainda no dia 7 de junho, Peter Sims, 65 anos, foi visto pela última vez deixando a sua casa em Júpiter, Flórida, para visitar alguns parentes em Arkansas. Seu desaparecimento foi registrado somente no dia 22 de junho. O seu carro foi encontrado no dia 4 de julho com sinais de acidente e abandono em Orange Springs, Flórida. No entanto, testemunhas descreveram os ocupantes do veículo como 2 mulheres, sendo uma loira e outra morena, onde a loira estava ferida e sangrava. Digitais foram encontradas e recolhidas do porta-mala do veículo pela polícia. Em 4 de agosto, o corpo de Troy Burris, 50 anos, foi encontrado por uma família que fazia um piquenique na Floresta Nacional de Ocala. O corpo estava vestido e constava que ele havia sido atingido 2 vezes por uma pistola nas costas e no peito. Foi relatado por sua esposa depois que ela constou que ele não havia voltado do serviço. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte e havia sido atingido 7 vezes por uma pistola calibre 22. Seu carro foi encontrado no dia 19 do mesmo mês, sem placa, atrás de uma agência funerária. Ele foi apreendido no dia 25, mas só foi reconhecido como o carro da vítima até o dia 13 de setembro. No mesmo dia, seus pertences e distintivos foram encontrados a 112 quilômetros de distância da cena do seu assassinato. O policial reserva do distrito de Brevard, Walter Antônio, de 60 anos, foi encontrado em uma floresta a noroeste da cidade de Cross. Seu corpo foi encontrado nu e suas roupas foram encontradas em um distrito próximo. O carro de Antônio foi encontrado no distrito de Brevard no dia 24 de novembro. A polícia fez um levantamento de pertences que foram roubados da vítima
e os objetos foram um anel de ouro, o seu distintivo, algemas, cacetete e lanterna. Todas as vítimas possuíam o mesmo padrão. Foram todos atingidos por uma pistola calibre 22, seus corpos foram encontrados em estradas ou florestas e seus carros abandonados não tão longe da cena do crime, e todos tiveram seus pertences roubados. Um retrato falado das possíveis assassinas foi divulgado pela polícia no dia 30 de novembro de 1990. Na semana seguinte, a polícia recebeu 4 telefonemas identificando a suspeita como Tyria Mowry e Susan Blahowicz. Elas foram rastreadas por meio de recibos de motéis e descobriram também que Susan apresentava-se também por nomes de Lori Grody e Carmen Mesh. Após a comparação da impressão digital que havia sido encontrada em uma das cenas do crime, a polícia finalmente descobriu que Aileen Wuornos tinha envolvimento no desaparecimento de Peter Sims. A polícia conseguiu imagens de vídeo de Aileen graças a uma loja de penhores, onde ela penhorou diversos itens da vítima. Aileen acabou sendo presa no dia 9 de janeiro de 1991, em um bar de motoqueiro em Harbour Rocks. No dia seguinte, Tyria Mowry foi localizada na casa de sua irmã, na Pensilvânia, onde concordou em trabalhar junto com a polícia em troca de imunidade no caso. Com a ajuda da polícia, Mowry retornou para a Flórida e ficou hospedada em um hotel, onde realizou diversas ligações para Wuornos. Todas as ligações foram grampeadas pela polícia, com o objetivo de conseguir detalhes da localização, até mesmo a confissão dos crimes. No dia 16 de janeiro de 1991, Aileen confessou 6 assassinatos, todos em legítima defesa, mas negou qualquer envolvimento no assassinato e desaparecimento de Peter Sims. Ela confessou que se não matasse aqueles homens, eles teriam a matado primeiro. Foi dito à polícia também que um dos homens havia tentado estuprá-la. Ela confessou ter agido sozinha na intenção de proteger Mowry da polícia. Em 14 de janeiro de 1992, Aileen Wuornos foi a julgamento pelo assassinato de Richard Mallory. Tyria Mowry testemunhou contra sua ex-companheira, dizendo que apesar de não ter nenhum envolvimento nos assassinatos, sua companheira sempre revelava os detalhes para ela. Mowry disse que chegou a ficar com medo de sua companheira por não saber que Wuornos seria capaz de fazer com ela. Durante o julgamento, Aileen foi submetida a exames psicológicos, onde foi constado que ela estava mentalmente instável, possuía personalidade borderline e transtornos antissociais. Wuornos foi sua própria e única testemunha de defesa. Em seu depoimento, repetiu o que já havia dito à polícia sobre Mallory. Ela sofreu um abuso sexual e sofreu uma série de espancamentos dele e disse que só atirou nele porque ele a ameaçou de morte. Sua declaração foi rejeitada pelos jurados por falta de evidências. A deliberação do caso durou apenas 90 minutos e Aileen Wuornos foi declarada culpada por homicídio doloso no dia 27 de janeiro de 1992. No dia 29, ela foi oficialmente sentenciada à pena de morte. No dia da sua execução, guardas disseram que ela estava calma e não tão falante como era de costume. Aileen Wuornos foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida. A injeção foi administrada às 9h30 da manhã, em seu braço direito. Wuornos foi declarada morta às 9h47, aos 46 anos de idade. O seu corpo foi cremado e suas cinzas foram levadas por Dan Bodkins, seu amigo de infância, para sua cidade natal e por fim jogada em uma árvore. As suas últimas palavras foram: "Eu só gostaria de dizer que estou velejando com a rocha e voltarei com o Independence Day com Jesus, 6 de junho, como no filme, na nave mãe, e tudo, eu voltarei." E essa é a história de Aileen Wuornos, a Dama da Morte.
E aí, achou o vídeo interessante? Então deixe o seu like, ajuda o canal a crescer. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, fui e valeu!